e o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus, e para com a sua casa. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Observe essa expressão em ênfase que salta do texto para nos chamar a atenção. O texto diz que ele morreu com 130 anos de idade. Alguns questionam essa idade. Acho que o escritor aí exagerou, né? Mas eu creio no que a Bíblia diz. Então, se você crê, então se regozije comigo, conosco, juntamente. Amém? Morreu com 130 anos. E o texto diz assim: e o sepultaram na cidade de Davi com os reis. Essa expressão do texto afirmando que o sacerdote Joiada foi enterrado junto com os reis, essa informação ela é de suma importância para nós. Porque veja bem, um sacerdote sendo sepultado nos sepulcros de reis. Ou seja, este homem aqui recebe honras de rei, sendo que ele era um sacerdote. Por isso o tema da mensagem grave isso: um homem honrado por Deus. Glória a Deus. Então observe que quando nós paramos para analisar a vida do sacerdote Joiada, quando ele morre, enterram ele junto com os reis de Israel. Aí o texto enfatiza dizendo: por quê? Porque tinha feito bem a Israel, e para com Deus, e para com a sua casa. Esse homem aqui foi um grande exemplo de fé, de determinação e etc. Um grande exemplo é o sacerdote Joiada. Apesar dele ter sido um sacerdote, a atuação dele aqui foi tão importante que eu quero trazer para vocês aqui, para que eu entendo que de alguma maneira Deus estará falando conosco através da sua palavra. Você crê assim? Então, diga amém. Amém. O sacerdote Joiada, durante o reinado de Josafá, o sacerdote Joiada foi testemunha ocular de muitas maravilhas que o Senhor fez na vida de Josafá e através da vida do rei Josafá. Foi um dos reis mais incríveis de Judá. E o sacerdote Joiada esteve lá no palco de todo aquele acontecimento. Ele foi um testemunha ocular das maravilhas que Deus fez durante o reinado de Josafá. Após a morte de Josafá, o filho de Josafá, Jorão, assume o trono durante 8 anos e muda totalmente o contexto da história de Judá. E nós observamos aqui que durante aqueles 8 anos do reinado de Jorão, a fé de Joiada, do sacerdote Joiada, esteve sufocada, totalmente sufocada, porque o rei Jorão não serviu ao Senhor como Josafá, seu pai. Então o sacerdote Joiada, que tinha inteira liberdade em sacrificar ao Senhor, tinha inteira liberdade ao serviço ao Senhor, ao servir ao Senhor, agora tinha o seu ministério totalmente sufocado. Jorão reina por 8 anos e depois assume o trono o seu filho Acasias, que mais 1 ano de reinado, e ainda assim o sacerdote Joiada estava vivendo a sua fé sufocada. Após isso entra como rei a oportunista e maligna rainha Atália, né? A oportunista Atália, filha de Jezabel e Acabe. E também mãe de Acasias, que teve só 1 ano de reinado e morreu. Ou seja, se nós calcularmos, por cerca de 15 anos, o sacerdote Joiada, após a morte de Josafá, do rei Josafá, cerca de 15 anos o sacerdote Joiada teve a sua fé sufocada por cerca de 15 anos. Ou seja, ele não podia exercer as suas funções sacerdotais, ele não podia atuar no exercício sacerdotal por conta da sua fé que estava sufocada, por conta das pessoas que estavam administrando o reino. Então veja bem, o que ele ia fazer agora? Ou ele tomava uma atitude crendo em Deus, ou ele iria morrer com a sua fé sufocada. Nós vamos entrar em alguns detalhes aqui que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, né? Porque
enquanto o sacerdote Joiada esteve com a sua fé sufocada, isso não significa ou não significou que ele entregou os pontos e não fez mais absolutamente nada. Porque é muito comum, nós hoje, no nosso cenário cristão hoje, é muito comum, quando nós temos a nossa fé sufocada, a gente acaba abrindo mão das coisas de Deus. As pessoas querem tudo muito fácil, com muita facilidade. Quando ocorre algum impedimento, algum empecilho para que possamos fazer a obra de Deus, logo o comum, o mais comum é as pessoas desistem de ir da igreja, desistem de fazer a obra de Deus, desiste de um projeto porque teve a sua fé sufocada. E esse sufocamento da fé, eu quero que você entenda, isso faz parte ou fará parte da nossa luta diária para fazer a obra de Deus e para sermos representantes de Deus aqui na terra. Entenda uma coisa, as coisas não vão correr sempre muito bem, porque senão você não estará fazendo a obra de Deus. Porque observe uma coisa, existe um inferno inteiro querendo impedir, tentando impedir e sufocando a nossa fé. Eu e você precisamos, com ímpeto e com fé e segurança, firmeza em Deus, continuar caminhando avante e fazendo a obra do Senhor Jesus. Observe que aquele homem, o sacerdote Joiada, um homem que foi honrado por Deus, ele crendo na aliança que Deus fez com Davi, simplesmente porque ele acreditou na aliança que Deus fez com Davi, o que o sacerdote Joiada fez? Quando Atalha assume o trono e manda matar toda a linhagem real. A Bíblia diz que Atalha mandou matar todos os seus netos, mas a esposa do sacerdote Joiada, juntamente com Joiada, escondeu um bebê de 1 ano, que futuramente seria o rei Joás. O rei Joás foi guardado, escondido através do sacerdote Joiada e sua esposa. Eles pegaram aquela criança com 1 ano, esconderam para que a avó daquela criança não matasse ele também, porque havia matado todos os demais irmãos. Então observe que o contexto bíblico afirma que da linhagem de Davi restou apenas aquele menino de 1 ano. Então o sacerdote Joiada observa e fala assim, peraí, Deus fez uma aliança com Davi, de que de Davi, da casa de Davi, jamais faltaria rei que assumisse o trono de Judá. Então, se Deus fez uma aliança, então Deus está com esta criança. Glória a Deus. Então, o que é que ele faz? Crendo na aliança, ele esconde o menino. E ele escondeu aquela criança por 6 anos. O menino tinha 1 ano de idade durante 6 anos, o sacerdote Joiada, juntamente com a sua esposa, escondeu aquela criança, guardou aquela criança, protegeu e cuidou daquela criança, porque eles acreditavam que aquela criança era uma promessa de Deus através da raiz de Davi, da semente do rei Davi, que Deus iria operar um milagre. Glória a Deus. Agora eu quero que você entenda que todas as circunstâncias ao redor diziam não, todas as circunstâncias ao redor eram negativas. A rainha Atalha agora, né, que assumiu o trono, aquela mulher cruel, filha de Jezabel, ela cometeu uma atrocidades, um massacre total na linhagem real de Judá. E agora aquela mulher assume o trono e totalmente muda o cenário de Jerusalém. Enquanto isso, o sacerdote Joiada, junto com sua esposa, estava enfrentando todas aquelas circunstâncias. Sabe por quê? Porque eles acreditaram no Senhor. E quantos de nós engavetamos os nossos projetos, os nossos planos, por quê? Porque as circunstâncias ao redor estão dizendo não, estão sendo negativas. Eu quero que você entenda que o nosso Deus ainda opera milagres, Ele opera sinais e maravilhas. Nós precisamos colocar nossa fé em ação, viver pela fé, buscando a Deus, acreditando no Senhor. Aleluia. Porque os projetos de Deus, ninguém pode apagar os projetos de Deus. Era com ênfase nessa fé que o sacerdote Joiada, junto com a sua esposa, que era uma mulher de fé, né? Junto com a sua esposa, eles guardaram aquela criança, eles cuidaram daquela. Ali era o projeto de Deus nas mãos dele, nas mãos de ambos aquele casal. Quantos projetos de Deus que não estão na mão de pessoas que Deus escolheu
para poder realizar algo glorioso. E ali está, a Bíblia destaca que aquele homem foi honrado por Deus junto com a sua mulher, com a sua família, porque Deus havia colocado nas mãos deles o seu projeto para o futuro. É aí que está a grande questão, porque às vezes Deus coloca em nossa mão um projeto que é para o futuro, e a gente às vezes fica decepcionado, porque as circunstâncias ao redor está dizendo não, mas Deus está dizendo para você, continua firme, segurando o projeto, porque o projeto é para o futuro, e o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai operar maravilhas, o Senhor vai agir com milagres e coisas grandiosas irão acontecer. Entenda isso, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O sacerdote Joiada foi um homem honrado por Deus, sabe por quê? Porque ele sofria a causa do Senhor, ou ele sofreu a causa do Senhor. O capítulo 22 de 2 Reis, versículos 11 e 12, diz assim: Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. Ou seja, ela resgatou aquela criança do meio dos seus irmãos que estava tudo sendo massacrado e mortos. E a sua ama numa câmara interior escondeu. Assim Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher de sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalha e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalha reinou no país. Então observe que foram 6 anos escondendo e cuidando do último herdeiro da raiz de Davi, sobrinho de sua esposa Jeozabeate. Eles correram risco de vida, pois já haviam ocorrido 2 massacres na linhagem real. Logicamente que se a rainha Atalha ficasse sabendo dessa atitude deles, eles perderiam a cabeça. Eles iriam morrer, mas ainda assim, eles continuaram colocando a preço a sua própria vida para poder cumprir um plano de Deus, uma realização de Deus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. A fé dele estava sufocada há muito tempo, mas ainda restava uma esperança numa restauração. Por isso, através da fé, sofria a causa do Senhor. A fé sufocada não significou a sua derrota. Presta bem atenção que durante aqueles 6 anos, durante 15 anos ele esteve com a sua fé sufocada. Estando com a sua fé sufocada durante 15 anos, e agora os últimos 6 anos, ele com a sua fé sufocada mais ainda, e ainda sendo testemunha ocular de coisas terríveis acontecendo ao seu redor. O que aquele homem faz com aquela mulher? Eles continuam colocando em pauta o projeto de Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eles foram honrados por Deus, por quê? Porque os versículos, capítulo 23, 2 Crônica, versículo 1 a 11, afirma que eles não desistiram de Deus. Presta bem atenção. Eles não desistiram do Senhor, apesar da cruel Atalha estar em pauta e em eminência, eles continuaram acreditando que Deus poderia. Obrigado. Eles continuaram acreditando que Deus poderia operar um milagre. Observe que diz, segundo Crônicas, capítulo 23, versículo 1 a 11. Eu vou fazer um breve resumo aqui. O texto diz assim: no 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de 100. No 7º ano, ele se animou. Irmãos, isso não é comum isso aqui. 7 anos, ou seja, quando a criança, Joás, tinha 7 anos de idade, o texto diz, ele se animou, porque ele viu que agora ele podia, com graça de Deus, com determinação e com ênfase na obra de Deus, ele poderia pegar aquela criança e apresentar como rei de Judá. Mas para isso ele tinha que enfrentar uma mulher cruel, um império cruel, ele tinha que enfrentar tudo aquilo. E observe que o texto diz que ele toma ânimo. Ele tomando ânimo, ele precisava de... o texto diz assim, estes percorreram Judá. Além de tomar ânimo para colocar em pauta o seu projeto, ele tinha que correr Judá
para poder espalhar aquele negócio. É interessante isso aqui, quando Deus está num negócio, meu irmão, o diabo não acha espaço. Observe que esse homem aqui, ele chama alguns principais, faz aliança com eles, tá? Mostrando para eles um projeto novo que veio da parte de Deus, por uma promessa de Deus ao rei Davi, ao tão amado rei Davi. E aquele homem cheio de Deus, ele consegue inspirar aqueles capitães de 100, de 200, de 1000. Ele consegue, na unção de Deus sobre a vida dele, ele consegue despertar, não só em si mesmo, mas também em outras pessoas, a acreditarem naquele projeto, acreditarem na aliança que Deus fez com Davi. E o texto diz que eles percorreram todas as cidades de Judá. Aleluia! Glória a Jesus. Louvado seja Enquanto eles percorriam todas as cidades de Judá, eles estavam ali criando aliança, formando alianças e fortalecendo as alianças. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto isso, Atália, cruel Atália, era a rainha em eminência. Mas aí, pastor Luciano, como que ela não viu tudo isso? Porque quando Deus está com a mão estendida, Glória a Deus. o diabo vai ficar cego, não vai enxergar você. Porque Deus vai cegar o inimigo para que ele não te encontre, para que ele não te ache. Porque é o Senhor que está abrindo portas, entenda isso. É o Senhor que está abrindo portas, é o Senhor que está operando, é Ele que está agindo. Então ali na vida do sacerdote Joiada, e agora não só na vida dele, agora Deus começa através dele usar pessoas, e muitas pessoas aqui, e nós encontramos aqui que milhares de pessoas agora estão em pauta, porque eles percorreram toda a cidade de Judá. Agora eles estavam envolvendo milhares de pessoas. Eu acredito, irmão, tenho certeza que cada local que eles chegavam, cada pessoa que eles chegavam, a expressão da pessoa, o feedback, o retorno da pessoa, dava ainda assim mais esperança para eles continuarem com o projeto. Sabe por quê? Porque Deus sabe que eu e você precisamos de algo para entender que Ele está presente. É por isso que Deus está usando a minha vida agora através da tua palavra para dizer para você: continue caminhando, fazendo a obra de Deus. Não pare, porque o Senhor é contigo. Aleluia. E através de você Ele fará coisas grandiosas. Fará maravilhas através da tua vida. Continue acreditando e colocando o projeto do Senhor em pauta. Não hesite em fazer as coisas de Deus, porque o Senhor é contigo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. grande Deus. Aleluia. Observe que o versículo continua dizendo assim: como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Era essa a mensagem que Joiada tinha para poder convencer aqueles homens. Joiada convenceu, dizer: olha, Deus fez uma aliança com Davi e o menino está comigo. Hoje ele tem 7 anos de idade. Nós vamos proclamá-lo rei. E o Senhor tirará das mãos de Atália, que há 6 anos está aí, impondo no reino, impondo idolatria, impondo coisas que não convêm ao Senhor. Mas Deus despertou um povo, e agora eu te convido a fazer parte deste povo. Era essa conversa que Joiada, eu entendo que era essa conversa que Joiada estava agariando ali, agariando um povo, e o texto diz que todas as cidades de Judá, ele percorreu para poder incentivar o povo. É tão lindo isso aqui. O texto ainda diz assim: e os levitas rodearão o rei. Essa era a ordem de Joiada. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão. E qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Olha a ordem de Joiada. Nós, os levitas, os santos de Deus, aqueles que exercem o exercício sacerdotal, cujo Joiada era um. O texto diz que Joiada diz assim: vocês vão cercar o rei. Aí ele ordena mais para frente, lá os versículos mais para frente, ele ordena também que o povo fizesse o mesmo. Primeiro os levitas, depois todos aqueles que estivessem junto com ele. Glória a Deus. O texto diz assim: e quando se ajuntou os levitas, rodearam ao redor do rei, para poder o rei sair da casa protegido, e o povo também ao redor dos levitas e do rei. E o texto diz assim:
entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Observe que a palavra de Deus aqui ela está presente. Joiada diz assim: então tragam agora o livro do testemunho, porque é o Senhor que está confirmando esta obra. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Aleluia. Jesus. Vivo. Glória a Deus. Às vezes nós nos esquecemos de convidar Deus para o nosso projeto. E Joiada, após de anos e anos com sua fé sufocada, ele agora monta toda aquela estratégia que Deus havia inspirado ele. Entenda uma coisa. Deus havia inspirado ele a tudo aquilo, ele não desistiu daquele projeto. Quando o texto diz assim que ele tomou ânimo e foi procurar os chefes do exército, é porque ele estava a ponto de explodir, desejando aquele momento chegar. Eu entendo que o sacerdote Joiada orou muito, consagrou muito, buscou muito a Deus, passou muitas madrugadas orando, chorando. Deus faz, Deus realiza, Deus opera. Glória, glória, glória. Agora chega o tão ansioso momento especial em que o sacerdote Joiada vai tomar o primeiro impulso. Ele não desistiu e prosperou, pois era uma causa do Senhor, que tinha feito aliança com Davi e seus descendentes. Deus precisava de alguém disposto a pagar um preço e se disponibilizar para ser usado por ele. Amém. A grande questão é essa. Eu quero que você entenda que, assim como o sacerdote Joiada, que viveu com a sua fé sufocada por cerca de 15 anos, existia milhares de sacerdotes também com sua fé sufocada, aqueles quase 15 anos. Mas nenhum deles tomou a postura de Joiada. E Deus precisava de um homem e uma mulher, um casal. Deus precisava, ou Deus precisou apenas de um casal para poder transformar a vida de uma nação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa, Deus nunca precisou de muita coisa para Ele realizar grandes obras. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Nas suas mãos está o domínio e todo o poder. Então Deus inspirou aquele casal. Era um único casal apenas. Deus inspirou eles, Deus deu força para eles, Deus deu coragem para eles. Sabe o que era que estava acontecendo ali? Era Deus usando o sacerdote Joiada e a sua esposa. Não era ele sozinho, mas era Deus usando eles. Deus está precisando de pessoas para poder usar. Em nome de Jesus, se permita ser alguém que Deus possa usar. Se permita, em nome de Jesus, se permita ser alguém que Deus possa usar você como um canal de bênção. Como um canal de bênção para operar grandes maravilhas e sinais. E não fica esperando, Deus, mas eu sou sozinho. Olha, entenda uma coisa, tinha toda uma geração e apenas um sacerdote juntamente com a sua esposa. Foi através deles que Deus operou o milagre. Deus não precisa de muita coisa, meu irmão. Não se aveste com isso. Às vezes você está sozinha na sua casa, a sua família não te ajuda, ou sozinho na sua casa, a sua família, e você acha que, mas eu sozinho vou conseguir o quê? Deus pode operar maravilhas através da tua vida. O Senhor pode fazer coisas grandiosas através de você, tão somente através da tua vida. Creia. Coloque o teu projeto na mão de Deus, aguarde. Na questão do sacerdote Joiada, aquela criança foi 6 anos de investimento, 6 anos buscando, 6 anos orando, 6 anos jejuando, 6 anos confiando no Senhor. Aleluia. Eu não sei quanto tempo Deus vai exigir de você, como Ele exigiu de sacerdote Joiada, mas o tempo é uma preparação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus está usando esse tempo preparando você para o grande momento que o Senhor vai operar o milagre e maravilha e usará a tua vida de uma maneira gloriosa. Entenda isso? Então não se preocupe com o tempo. Pastor, mas já passou algum tempo. Faça com que esse tempo sirva de experiências boas para você. Deus vai levantá-lo. Glórias ao nome do Senhor. E Deus irá operar grandes coisas. Deus só precisa de alguém disposto a pagar o preço. Entenda uma coisa, quando nós analisamos a ênfase do contexto, aquele casal dedicou a sua vida em prol disso.
Os homens de Atalha não podiam sentir o cheiro daquele bebê, não podiam ouvir o choro daquele bebê, não podia imaginar que uma criança estivesse sendo criada ali às escondidas. Aleluia! Aquele casal dedicou a sua vida em prol de algo que era de Deus. Ei, entenda uma coisa, não viva neste mundo para você mesmo. Viva para Deus, viva para o Senhor. Pois através da tua vida, Deus irá operar coisas grandiosas. E sabe de uma coisa? O Senhor vai honrar a tua fé, o Senhor vai honrar a tua vida, o Senhor vai honrar o teu nome para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por certo que muitos sacerdotes estavam também sufocados, mas não reagiram. Quantos homens e mulheres de Deus hoje, que foram escolhidos, chamados, vocacionados, mas não reagem. Não reagem. Eles se acomodam em uma situação sufocada. Quantos homens e mulheres de Deus que estão sufocados neste momento por alguma questão e não conseguem sair, não conseguem, patinam ali, rodando em círculo e ficam ali patinando. Eu quero que você desperte em nome de Jesus, desperte porque Deus é grande. A sua fé está sufocada, mas grande é o Senhor para operar um milagre, te tirar dessa situação e honrar o teu nome, para que as gerações futuras possam fazer menção do teu nome. Bendito seja Deus. Maravilhoso. Eu entendo que o sacerdote Joiada e a sua esposa nunca imaginava acerca de tudo isso que Deus fez, de tal grandeza que Deus fez, cedendo honras para ele. Jamais eles imaginaram, mas eles deram a vida, eles doaram a vida, doaram sua mão de obra, o seu serviço para fazer algo para Deus. Eu quero perguntar para você, o que você tem feito para Deus? Será que você tem reagido diante dessas situações? Ou você está aí com a sua fé sufocada, esperando com a boca aberta, esperando que os outros façam por você? Ah, pastor, mas sabe, as dificuldades financeiras estão terríveis. Eu estou aqui aguardando, meu irmão. Deus pode operar milagres no deserto. Aleluia. O deserto pode ser cálido, mas Deus pode operar um milagre em meio a um deserto cálido, a um sol cálido, a um sol casticante. Deus pode operar grandes coisas. Foram muitos anos de lutas até ver os resultados do Senhor. Mas sabe por quê? Porque Deus tem o seu tempo. E o tempo de Deus, quando chega, ele opera sinais e maravilhas. Deus só precisou de alguém incansável que continuasse insistindo, acreditando nele, apostando nele, na promessa dele, para que pudesse ser um canal de bênção para a nação de Israel. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os anos de preparação para aquele momento talvez foram necessários para Deus. É isso que eu quero que você entenda. Os anos de preparação talvez foram necessários para Deus. Nós precisamos pensar assim. Porque às vezes nós encontramos, meu Deus, mas como é que eu estou? Isso talvez seja necessário para Deus. E aguarde um pouquinho que o Senhor fará você entender que isso é necessário para o seu crescimento, para o seu preparo, porque grandes coisas virão da parte de Deus. Você pode receber aí, em nome de Jesus. O sacerdote Joiada foi honrado porque ele restaurou o pacto do Antigo Testamento. Olha o que diz o texto, 2 Crônicas 24:14, diz assim: tendo eles acabado a obra, o texto que nós lemos, tendo eles acabado a obra, que obra é essa? A restauração do templo. A restauração do templo. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e a Joiada. Olha só como esse homem é destacado aqui. Trouxeram ao rei e a Joiada. Joiada, ele é colocado ao lado do rei aqui. Trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro. O texto diz que o sacerdote Joiada impulsiona o rei a convocar o povo para que eles pudessem contribuir
com ofertas para a restauração do templo. E a Bíblia diz que o povo contribuiu em abundância, porque era Deus que estava operando no coração do povo. Então o povo contribuiu, sabe por quê? Naquele momento o povo deixou Deus usar cada um deles, abriu o coração, Deus estava agindo. Olha, ei, presta atenção, não hesite em fazer algo que é de Deus. O seu nome pode ser citado na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Este povo aqui que contribuíram para a reconstrução daquele templo, jamais eles imaginavam que hoje nós estaríamos fazendo menção deles. Glória a Deus. Eu e você não sabemos o nome de cada um deles, mas o Senhor conhece todas as coisas. Deus com toda certeza chama cada um pelo nome. Glória a Deus. Deus com toda certeza chamará cada um deles pelo nome na eternidade e honrará cada um deles pelas contribuições. Entenda isso. Aí o texto diz que quando o povo trouxeram grandes quantidades de ofertas para a reconstrução do templo. E a Bíblia diz o texto aqui, 2 Crônica 24:14. Tendo eles acabado a obra, acabado a restauração do templo. O templo estava restaurado. Trouxeram ao rei e a joiada, o grande protagonista aqui, o homem honrado por Deus, trouxeram ao rei e a joiada o resto do dinheiro. Ou seja, de que fizeram utensílios para a casa do Senhor. Olha só, eles pegaram o dinheiro que sobraram e compraram, fizeram daquele dinheiro utensílios para ser usado na casa do Senhor. Objetos para o ministério consagrado, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E, olha a ênfase do texto, continuamente ofereceram holocausto na casa do Senhor todos os dias de joiada. Olha o homem aqui, o grande protagonista, glória a Deus. O sacerdote joiada é citado no início e na conclusão do texto. Ele era o homem honrado por Deus. Eu quero que você entenda que este momento aqui, para a joiada, era glorioso. Ele vinha de uma guerra, de uma peleja, de uma peregrinação de 15 anos. Ele vinha de uma luta ainda com maior ênfase de 6 anos, dos últimos 6 anos. E agora ele estava se vendo, ele estava vendo o templo de Deus restaurado, porque ele via isso nas suas visões, no seu sonho, no sonho que Deus havia colocado no coração dele, porque Deus havia feito uma promessa para Davi, e ele já enxergava aquilo nos seus sonhos, e agora Deus havia trago à tona, Deus agora havia trago à tona para que os seus olhos pudessem ver, e ele já era um homem idoso, e o sacerdote joiada estava vendo lá o templo restaurado, totalmente restaurado, e o povo, o coração do povo estava tão alegre, que todo o dinheiro que trouxeram, restauraram o templo, ainda sobrou em abundância, que o grande protagonista, o homem honrado por Deus, o sacerdote joiada, ele pega aquele dinheiro que sobrou e compra, investe em utensílios para a casa de Deus, e a ênfase do texto é: ele restaurou a aliança do Antigo Testamento. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. É tão grandioso o que Deus faz através da vida daquele casal. Meu irmão, presta bem atenção. Jerusalém já estava vivendo uma outra ênfase. A Atália, que era a rainha, agora a Atália, né, que não cabe entre a hierarquia dos reis de Israel, não tinha rainha sozinha, que reinasse sozinha, mas essa mulher foi oportunista. Ela matou todo mundo, matou todos os seus netos e assumiu o trono. A gente não consegue visualizar algo como aquela mulher foi oportunista. E Jerusalém já havia se tornado um centro de adoração a Baal durante aqueles 6 anos de reinado daquela mulher. Jerusalém, o templo já havia sido abandonado, estava lá jogado às traças, os sacerdotes haviam sido substituídos pelos sacerdotes de Baal, e Joiada, o sacerdote Joiada, agora estava diante dos seus olhos o templo de Deus restaurado. Você consegue ver a imensa alegria deste homem aqui agora? O texto diz que todos os dias agora de Joiada era
oferecidos sacrifícios ao Senhor. Oh, glória! Bendito seja o nome. Deus está preparando algo especial para os teus últimos dias aqui na terra, porque a nossa obra ela não para. A obra que nós fazemos aqui, diz os textos bíblicos, que nos seguirão para a eternidade. Deus jamais esquecerá de tudo aquilo que você fizer para Ele aqui na terra. As tuas obras, as minhas obras, as nossas obras que fazemos para o Senhor, essas nos seguirão para a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Promete o Senhor através da sua palavra. Nos seguirão sim. E agora a joiada estava vendo diante dos seus olhos. Aleluia. Bendito seja Deus, o seu sonho sendo realizado. Eu acredito que aquele homem olhava para o céu sem palavras, Senhor, com o teu agir, com o teu operar, porque ele não fez sozinho, mas ele foi o instrumento, foi através dele. Entenda uma coisa, seja o instrumento, através de você, Deus vai espalhar a unção que tem através da tua vida. Deus vai espalhar sobre os que estão ao teu redor, e cada um receberão, nem que seja uma fagulha da unção de Deus que está sobre a tua vida, mas essa fagulha será suficiente para que o povo seja tocado, para que o coração do povo seja tocado, seja esmiuçado, e a obra de Deus venha a ser realizada para a eternidade. Saiba, para que a eternidade saiba que Deus escolheu profetas e homens de Deus e mulheres de Deus aqui na terra para exercer um ministério santo, coisas consagradas, homens e mulheres que colocam a mão nas coisas consagradas ao Senhor, coisas santas e sagradas ao Senhor, e tem um coração de ver essas coisas funcionando. Sabe o que fazia o sacerdote Joiada chorar? É que o templo não funcionava mais, os sacerdotes já não mais exerciam as funções sacerdotais, foi assumido o templo por sacerdotes de Baal, idolatria. Aquele homem, o sacerdote Joiada, o grande protagonista aqui, por muitas madrugadas, ele levantava sem conseguir dormir, olhando para o céu e dizendo: Deus, até quando o Senhor vai permitir isso? Eu acredito que aquele homem levantava nas madrugadas, ele passou anos e anos da vida dele sem conseguir dormir, sem sono, dizendo: Deus, eu quero ver a tua obra. Aleluia. E agora chega um momento especial, aleluia, em que o homem honrado por Deus podia abrir os olhos e enxergar algo glorioso que Deus havia operado, e ele foi a fagulha que Deus usou. Ei, em nome de Jesus, seja essa fagulha de Deus, seja essa fagulha do Senhor para ir de encontro, para operar, para realizar. Deus terá camasturia dará, Deus operará milagre, Deus fará coisas grandes, aleluia, Deus realizará, e você, esta fagulha do Senhor, receba esta palavra sobre a tua vida em nome de Jesus, e permita que o Espírito de Deus possa encher a tua vida, para que a tua vida seja cheia, e todos quantos estão ao teu redor possa receber desta unção e vivenciar desta unção poderosa, porque existe um projeto de Deus dentro do teu coração. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Ai, Arabassúria, aleluia. O sacerdote Joiada não tinha ideia da dimensão do que ele estava fazendo. Ele não tinha ideia da dimensão do que ele estava fazendo. Mas ele foi um servo incansável. Ele foi um servo. Irmão, quando eu oro às madrugadas, quando eu levanto sozinho orando, pedindo a Deus,
Vocês não estão vendo, ninguém vê, mas Deus está vendo o teu clamor, Abadaraxé. Deus está vendo o teu empenho, Deus está vendo a força do teu coração. Seja um servo incansável, como foi o sacerdote Joiada, um homem de Deus, que levantava pelas madrugadas como uma tocha viva de Deus, uma tocha viva do Senhor, buscando a Deus para que Deus viesse fazer. E o texto diz que naquele dia ele tomou ânimo. Eu acredito que ele não conseguiu dormir aquela noite e ele não aguentava mais. Senhor, este menino tem 7 anos, agora o Senhor pode fazer. Eu quero ser esse homem, eu quero ser esse canal. Eu entendo que naquele dia ele levantou pela manhã cheio de Deus, pegou o seu cavalo, chamou alguns homens consigo e foi à frente. Deus, vem na minha frente e opera. Em nome de Jesus, o Senhor quer usar a tua vida. Ele não tinha noção do que Deus iria fazer através dele. Ele não tinha noção alguma do que toda a grandeza que Deus estaria fazendo. Entenda uma coisa, uma nação inteira foi restaurada através daquele casal. Aleluia! Deus quer fazer coisas grandes através da tua fé. Será que o Senhor pode encontrar fé em nós para isso hoje? Será que Deus pode encontrar para restaurar esta nação? Porque esta nação está podre, está cada vez mais afundada no pecado e apodrecendo. Mas Deus ainda tem homens, tem profetas de Deus na terra. Deus ainda tem homens e mulheres que o coração geme, que o coração clama, que tem fé em Deus, que busca por uma libertação, por um clamor e por um avivamento. A minha oração é que Deus possa usar a tua vida e você seja o protagonista do avivamento desses dias atuais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus honrou o sacerdote Joiada. Vou terminar aqui. Não saia daí. Depois compartilhe o vídeo. Deus honrou o sacerdote Joiada porque ele não exigiu título. Ele nunca exigiu título. O versículo 16 do capítulo 24 de 2 Crônica diz assim: sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem a Israel e para com Deus e para com a sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus honrou aquele homem como que ele fosse o rei de Judá. Mas ele não era oficialmente o rei. Joás era o rei, aquela criança. Glória a Deus. Glória a Deus. Você nunca vai ver Joiada exigindo um título. Não. Ele trabalhou todos aqueles anos. Todos aqueles anos ele ficou nos bastidores. Eu quero que você entenda que ele teve oportunidades de ser o protagonista. Porque ele era um homem de influência, mas ele nunca almejou um título. Joiada não. Eu acredito que Joiada olhava para aquela criança e dizia assim: não, Deus, é com este menino que o Senhor tem uma aliança. Eu quero apenas ser um canal. Eu quero apenas ser um canal, Senhor. Que eu não seja nada, mas que o Senhor faça através da minha vida. E Deus fez. Deus fez porque ele conhecia o coração de Joiada. E sabia que Joiada nunca exigiu de Deus um título de rei, mas a Bíblia deixa muito clara que todos os dias de sacerdote Joiada, 130 anos, todos os dias do sacerdote Joiada se oferecia sacrifícios ao Senhor. Oh, glória. O grande protagonista da história não foi o rei Joás, o menino da promessa, não. Foi Joiada, o sacerdote. O homem que Deus usou o tempo todo nos bastidores. Como é lindo isso, como é lindo isso. Quantas pessoas hoje que querem aparecer, meu irmão, não se importe com isso não. É cada um no seu lugar. Deixa Deus usar quem está lá na frente. Deixa quem está na retaguarda também. Deus pode usar poderosamente. Observe que esse homem nunca apareceu, nunca ele apareceu. Mas ele comandava tudo na unção e na graça. Sem exigir
exigir absolutamente nada. Não existia exigências na vida daquele homem, sabe por quê? O sacerdote Joiada tinha algo diferente. Ele acreditava no Deus do impossível e no Deus fiel com a sua aliança. Então ele sabia que Deus não iria mudar as regras. Deus determinou o rei e o sacerdócio. Deus não ia mudar as regras só porque ele queria, não. Ele se manteve ali, sem exigir título. Ele governou praticamente aquela nação. Ele restaurou aquela nação. Através dele, Deus fez milagres e maravilhas. Ele não exigiu o título de rei e nem cobiçou a posição de rei, mas foi o grande protagonista da história dos reis de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. De modo que ele foi enterrado nos túmulos dos reis de Israel. Oh, glória! Não existiu outro sacerdote como aquele sacerdote, que foi honrado por Deus. Ele foi enterrado no meio, nos túmulos reais. Oh, aleluia! Porque Deus honrou aquele homem até o último dia da sua vida. Glória a Deus. Glória. Entenda uma coisa? Por isso Deus lhe deu honras como a nenhum outro sacerdote ser enterrado junto com os reis. Entenda, a nossa luta tem uma recompensa nos céus. Aguarde no Senhor, porque o Senhor tem algo especial para fazer através da tua vida e na tua vida também. Tudo tem o seu tempo. Continue com o seu coração na obra de Deus, procurando entender e buscar a vontade do Senhor. Quem opera milagres é Ele, quem opera sinais é Ele. Toda honra e toda glória pertence a Ele. Aleluia. Seja fiel a Deus. Tenha um coração ardente na obra do Senhor. O teu nome vai aparecer na eternidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. O teu nome será citado na eternidade. Seja você que contribuiu com aquela oferta para restaurar o templo e ninguém viu quando você contribuiu. A sua oferta foi grande ou pequena, quem sabe, mas Deus sabe o teu nome. Deus fará menção do teu nome na eternidade. Você contribuiu com a obra de Deus. Era somente isso que Deus precisava. Aquele povo não entendia com ênfase, mas Deus precisava de alguém que fosse lá. Quem sabe não levou R$1, R$2, R$5 e foi colhendo, e a obra de Deus foi realizada aos poucos. Oh, aleluia! E sobejou. Bendito seja o nome de Jesus. Creia, faça a obra de Deus em nome do Senhor Jesus, incansavelmente em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com esta palavra. Amém. Essa palavra possa trazer um avivamento sobre a tua vida. Amém. Um avivamento poderoso. E você que está vivendo aí com a sua fé sufocada, receba um renovo do Senhor sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. E se você está afastado porque a sua fé foi sufocada, você ficou afastado muito tempo e quer se reconciliar, se manifeste. Pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Nós iremos orar. Nós vamos orar por você, apresentar a tua vida a Deus. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade também, nós iremos recebê-lo com muita alegria. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você também quiser contribuir com a nossa comunidade, que nós já